O rei Salomão, um homem com uma inteligência e sabedoria sobre-humana, uma referência de riqueza e prosperidade. Sem dúvidas, o rei Salomão foi o homem mais rico que já existiu na face da terra, um homem com uma sabedoria divina. Entretanto, existe uma outra história de Salomão que você não sabia. A Bíblia Sagrada, sem dúvidas, é um dos livros mais misteriosos da face da terra. Existem inúmeras histórias impressionantes escritas no livro sagrado que fazem a gente refletir mais sobre nossa vida, sobre o universo e principalmente sobre Deus. Uma dessas histórias fascinantes é de um rei chamado Salomão. A história conta que Salomão foi escolhido por Deus para suceder o reinado de seu pai, o rei Davi, o qual era considerado segundo o coração de Deus. Davi, pai de Salomão, havia reinado sobre a nação de Israel por 40 anos e 6 meses. Davi gerou filhos e filhas com diversas esposas e concubinas. Salomão, porém, era o 10º filho do rei Davi e não tinha nenhuma chance de se tornar rei. O trono, por direito, era do primogênito. Mas como o 10º filho do rei Davi se torna o grande rei de Israel? A história conta que os 3 primeiros filhos do rei Davi haviam morrido. No entanto, como Davi já estava velho e próximo da morte, o 4º filho, chamado Adonias, como sucessor legítimo do trono, aproveita as circunstâncias da velhice do pai e tenta usurpar o trono, juntamente com alguns generais do exército e sacerdotes, cogitando a ideia de reinar sobre Israel. Mesmo sabendo que o plano de Deus e o juramento de seu pai era que Salomão herdasse o trono, Batseba, uma das mulheres de Davi, apoiada pelo profeta Natã, comparece diante do rei, fazendo-o lembrar de um juramento feito há muito tempo, no qual Davi prometeu que seu filho Salomão seria o sucessor real. Juramento este feito diante do Deus Altíssimo. Então, para cumprir sua palavra e a vontade de Deus, Davi coroou Salomão como rei legítimo de Israel. Após a morte do rei Davi, Adonias, sem sucesso, vai ao encontro de Batseba, mãe de Salomão, e pede que ela interceda ao rei para que lhe dê por esposa uma das concubinas do pai. Salomão, escutando tão grave afronta e não se esquecendo da conspiração de Adonias para tomar o trono, ordena que o chefe de seu exército o mate, estabelecendo assim seu reinado. A história conta que, certa noite, Deus aparece a Salomão e lhe faz uma proposta. Pede o que quiseres e eu te darei. Salomão, então, pede a Deus sabedoria e conhecimento para governar com justiça o povo de Israel. Deus se agrada do pedido, e não só concede sabedoria e inteligência, como também promete riquezas e honra como nenhum outro rei jamais teve, nem terá. Entretanto, existe outra história de Salomão que poucos conhecem. Entre os séculos I e IV Dastu, foi encontrado no Egito um texto muito antigo, chamado de Testamento de Salomão. Nele, uma narrativa curiosa explica como Salomão teria alcançado tamanho poder sobrenatural e capacidades místicas. O texto revela que, durante a construção do Templo de Salomão, um demônio chamado Órnias apareceu em Jerusalém. Ele se dedicava a roubar o salário de um jovem operário e a sugar sua energia vital. O rapaz adoecia misteriosamente, ficando cada vez mais fraco. Salomão, preocupado com o estado do jovem, interroga o rapaz e, após descobrir o tormento, ora dia e noite a Deus, pedindo autoridade sobre o espírito. As preces foram ouvidas. O arcanjo Miguel desceu à terra e entregou a Salomão um anel de ouro com uma pedra preciosa, gravado com o hexagrama, o selo de Salomão, símbolo usado por seu pai Davi nas guerras. Com esse anel, Salomão teria poder sobre os demônios. Salomão entrega o anel ao rapaz, instruindo-o a lançá-lo contra o demônio em nome do rei. O jovem assim o faz. O anel atinge o peito de Órnias, que imediatamente é atormentado e capturado. Leva-se o demônio diante de Salomão, que o interroga, aprendendo seu nome, sua natureza e seu símbolo astrológico. Salomão, então, ordena a Órnias que traga outros demônios à sua presença, subjugando-os um a um. Eventualmente, o demônio é obrigado a trazer o próprio príncipe do inferno, Belzebu.
O Senhor das Moscas, temido por todos os outros espíritos, também se rende ao poder do anel. Belzebu, acorrentado, é forçado a trazer consigo as demais entidades que estavam sob sua autoridade. Salomão domina também entidades femininas como Obizute, um espírito que atacava mulheres grávidas, e o terrível Asmodeus, associado à luxúria e à destruição de lares. Todos esses demônios foram forçados a trabalhar na construção do templo, sob ordens diretas do rei. Segundo os estudiosos do ocultismo, Salomão teria sido não apenas um rei, mas um mago supremo. Teria recebido do próprio arcanjo um conhecimento sagrado, a chave da magia. Um saber ancestral que permitiria, pela fé e rituais corretos, subjugar entidades espirituais das trevas. Disse que Salomão foi o criador da Goetia, um sistema mágico que envolvia a invocação e dominação de 72 demônios infernais, cada um com seu selo, nome, grau hierárquico e poderes específicos. Estes demônios não seguiam o ciclo natural de evolução espiritual. Eram considerados espíritos caídos. Em um dos relatos durante a construção do templo, havia uma pedra tão imensa que os homens não conseguiam movê-la. Salomão, então, ordena que 2 demônios a carreguem e a posicionem no lugar certo. Essa pedra ficou conhecida como a Pedra Angular. Muitos estudiosos modernos acreditam que todas as formas de magia conhecidas hoje são variações do conhecimento esotérico de Salomão. Seus grimórios perdidos conteriam fórmulas e rituais de complexidade tão elevada que seria quase impossível reproduzi-los. Ainda assim, muitos tentam. O domínio de Salomão sobre as forças infernais foi tão notório que, em um episódio do Novo Testamento, Jesus menciona: "Aqui está alguém maior que Salomão", mostrando que até o nome do rei ainda era sinônimo de poder sobrenatural. Nunca, em toda a história de Israel, houve tamanha prosperidade e paz como nos dias de Salomão. Reis e rainhas de terras distantes viajavam até ele em busca de sabedoria. Mas a grande pergunta é: Salomão obteve seus conhecimentos diretamente de Deus? Ou foi seduzido pelos cultos pagãos de suas esposas? Segundo a Bíblia, Salomão possuía 700 esposas princesas e 300 concubinas, muitas delas de nações estrangeiras. Com o passar do tempo, elas o convenceram a adorar outros deuses. Entre eles, a deusa Astaroth, entidade ligada ao ocultismo. Por causa disso, Deus se ira contra Salomão e, como consequência, levanta adversários contra ele em seus últimos dias. A sabedoria e a riqueza permanecem, mas sua fidelidade se quebra. Nunca houve um rei como Salomão, um homem cercado de mistérios, glória e poder. Um homem que tocou o céu e desceu ao inferno. Se você gostou desse vídeo, faça seu comentário. Sua opinião é muito importante para nós. Caso ainda não seja inscrito, inscreva-se no canal e ative o sino de notificações para não perder nenhum conteúdo novo.